Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Intersecção. O tema de hoje, eu acredito ser fundamental, Evangelho Simples. E para estar conversando com a gente aqui hoje, é o nosso amigo aí de longa data. Eu falo nosso amigo porque o nosso host, ele também não está com a gente, por questão de horário. Mas já faz o quê? Uns 10 anos, né, que a gente tá junto nessa caminhada aí. Paulo Martins, conhecido como Paulinho, ou podemos falar Mancebo, né, que é já um apelido aí do seminário, uma piada interna, e já faz uns 10 anos também que a gente vem conversando sobre esse tema. Ele foi professor de teologia no CETAL, foi o meu professor, deu algumas matérias, acredito que foi Vida Cristã, se não me engano, e Escritos Joaninos, e eu me lembro sempre que nessas matérias ele sempre falava que o evangelho é simples e a gente que complica. Então, ninguém melhor para falar sobre esse tema senão Paulinho. Paulinho, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter aceitado o convite para fazer parte desse projeto, por ter coragem de passar vergonha, né? Porque quando a gente começa um projeto e não tem tanta experiência, a gente vai passar um pouco de vergonha, a gente se estranha olhando para a câmera, a gente fica meio que perdido aqui no início, mas acredito que hoje faz sentido para a gente estar nesse projeto, né? Como a gente está distante um pouco, mas também distante de alguns amigos que estão longe, não somente em pensamento, que a gente não sabe mais o que as pessoas estão pensando. Eu acredito que esse projeto vai nos unir em pensamento, fisicamente também, quando a gente for se ver. Acredito que vai ser bem interessante. Obrigado por ter aceitado esse projeto. E fala um pouquinho sobre você e logo depois já pode entrar no tema respondendo a pergunta: o que é um evangelho simples, de forma simples? Fala, meu povo, e fala Mancebo, né? Então, o Guilherme tá Mancebo. falando que o meu apelido aí é Mancebo, mas na verdade é o apelido dele que é Mancebo, né? E ele me chama de É, Mancebo e eu chamo ele de Mancebo. Ninguém mais, esse é apelido exclusivo entre nós dois aí, por uma isso história mesmo. lá do seminário. Mas assim, como ele disse, né? Nós estamos juntos aí há muitos anos. Eu não sei se é só 10 anos, né, Guilherme? Pode ser que seja mais tempo, mas a gente se conheceu lá no É, seminário. E a gente vem de uma amizade aí de longo tempo, né? Que a gente passou muita coisa junto, passou dores juntos, né? Literalmente, né, Guilherme? Muitas situações que a gente viveu junto. E a gente vem aprendendo junto, né? A gente estudou junto, né? Teve um momento que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no seminário, como professor, e ele passou muito tempo das nossas vidas sendo meu professor também, né? Ele me ensinou muita coisa na forma de viver dele, né, e nas experiências que a gente passou, várias situações que a gente passou e tem passado, né, então aprendi muita coisa. E, de uma forma bem resumida, tentar resumir bem rapidinho, né, Guilherme, eu sou cristão, eu poderia me definir hoje assim, eu sou cristão, eu não tenho título nenhum, não sou pastor, não sou missionário, não sou nada, eu sou só um irmão em Cristo. Já fui algumas coisas aí no passado, né, às vezes eu tinha algum título aí, mas isso para mim hoje não importa tanto, né? O mais importante é que a gente seja cristão e a gente esteja fiel aos princípios que a gente entendeu do Evangelho. E nessa caminhada, eu passei por várias situações, né? E principalmente nessa parte de estudos, né? Que comecei bem jovem, ali por volta dos 14, 15 anos que eu me converti. Eu comecei a me interessar por estudar e logo de início eu já tinha percebido essa lógica do evangelho simples. Só que demorou muitos anos, eu arrisco dizer aí que até décadas, né, no plural mesmo, para ficar clara essa ideia para mim do que a gente vai conversar hoje, de que o evangelho é simples. O complicado são outras coisas, né? Na verdade, não é o evangelho, outras coisas é que são complicadas. E, inclusive, por causa dessa ideia, a gente tem tentado fazer aí algum trabalho, né? Que eu fiquei resistente um pouco no início de fazer essa questão de internet, de vídeo de internet. A gente começou recentemente um canalzinho também lá no YouTube, bem pequenininho, né? Micro canal, por enquanto. E a tentativa por trás desses vídeos era exatamente essa, né? De tentar explicar algumas coisas que para muitas pessoas parece que são complicadas, explicar isso de uma forma simples, para mostrar que, na verdade, não é tão complicado como muitas pessoas vão achar que é, né? Então, nessa caminhada aí,
trabalhando em seminário, trabalhando em agências missionárias, né? E no contexto de estudo, até com aula de música, né? Que também a gente trabalha com aula de música há muitos anos, né? Guilherme também. A gente aprendeu muitas coisas nessa ideia de ensino, de questão de aula, de grupo ou de individual. A gente foi percebendo muitas coisas nessa parte do ensino e trazendo isso para o evangelho, né? E percebendo essa lógica de que, na verdade, as coisas são simples, as coisas que são fundamentais para a gente entender, elas são simples. Então, a gente cai nesse tema, né? Dessa questão do evangelho simples. E a primeira questão, então, que eu acho que é interessante a gente pensar é exatamente essa coisa que a gente fala de evangelho, né? Vamos tentar definir isso aí, então. Vamos colocar de uma forma bem simples. A pergunta, então, seria essa, né? O que seria esse evangelho simples? Então, primeiro, o que é evangelho? De uma forma bem simples, o que seria evangelho? Eu poderia colocar assim, que seria a notícia que Deus quer que todo mundo saiba. Porque evangelho também pode ser colocado como sinônimo de boas novas, né? Boas notícias. Aí a gente lembra daquele texto lá de Isaías, né? Uma profecia de Isaías que Jesus leu, né? Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, né? Para pregar as boas novas. Aí ele vai dando vários outros adjetivos dessa palavra, mas em resumo seria isso, boas novas, notícias, né? Então seria isso, o evangelho seria essa lógica de a notícia que Deus quer que todos saibam. E se eu fosse definir o evangelho, já vou começar por aí, que a gente usa essa frase que eu vou colocar agora como uma base para tudo que a gente for conversar, né? Ela já é um exemplo de que o evangelho é simples. Então, o que seria essa boa notícia de uma forma bem simples? O que é o evangelho de forma simples? Eu colocaria em 3 pontos. Só fazendo aqui um parênteses antes de definir esses 3 pontos, que teve um videozinho que eu coloquei lá no canal, lá no YouTube, que eu tentei responder exatamente essa pergunta, né, que me fizeram, porque assim, como o Guilherme falou, eu tô sempre falando isso aí, que o evangelho é simples, que o evangelho é simples, aí tem algumas pessoas que discordavam de mim, e me questionaram, se ele é simples, então mostra que ele é simples. E ali naquele vídeo eu coloquei, né, eu tentei simplificar ali, uns 15 minutinhos mais ou menos, só que ali eu coloquei vários pontos, né, eu fui exemplificando e colocando vários pontos. Só que no final a gente observa que nem precisa de tantos pontos, né? A gente vai usando vários exemplos para mostrar que a coisa é simples, mas no final você pode ainda resumir mais ainda. Então, eu entendi hoje, que até agora eu estou entendendo o seguinte, que o evangelho é uma coisa tão simples que ele se resumiria assim. Primeiro ponto que a gente precisa entender, eu colocaria em 3, né? Primeiro ponto é que nós estamos quebrados. Segundo ponto, só Deus pode nos consertar. E o terceiro ponto, ele criou a possibilidade de nos consertar através de Jesus. Essa seria a lógica básica do evangelho. Então, resumindo, o evangelho seria essas boas notícias que Deus queria que todo mundo soubesse, e o evangelho seria isso. Estamos quebrados, só Deus pode nos consertar, e Jesus é a ferramenta que ele vai usar para nos consertar. Então, acho que esse aí já resume um pouquinho da ideia, né? Já coloca esse primeiro pontozinho aí para a gente usar isso aí como uma base. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que é uma pergunta que sempre a gente acha que a gente se fez no seminário é por que as pessoas complicam tanto as coisas assim, né? E principalmente o evangelho. E parece que não é somente no evangelho que acontece isso, mas também parece que na vida, nas coisas banais da vida também, né? Eles colocam valores a mais do que deveria ter, ou muitas vezes diminui a mais do que, pronto, não deveria ter, algo assim. Mas Uhum. por que você acha que as pessoas complicam tanto o evangelho dessa forma? Bom, eu acredito assim que não tem um motivo, tem vários motivos, né? Mas é igual você falou, parece que a gente tem essa tendência de trocar o valor das coisas, né? Coisas que têm Uhum, um determinado valor, a gente acaba às vezes dando um valor a mais, uhum, ou diminuindo ou aumentando, né? Sempre assim, a gente nunca olha para as coisas com o exato valor que ela tem, né? E o evangelho não é diferente, né? Eu pensei muito sobre isso, sobre essa questão de o porquê que as pessoas fazem isso e como que elas fazem isso, né? E a gente vai percebendo várias coisas. Uma delas é o seguinte: se a gente olha para o evangelho, nós vamos perceber que o evangelho ele tem que ser simples.
essa lógica principal dele, ela tem que ser uma lógica básica que qualquer pessoa seja capaz de entender. Porque, assim, o que, que a gente percebe? Tem um princípio, que ele está bem claro, eu acredito que para quem é cristão e já leu o Novo Testamento, principalmente, já deu uma estudadinha, já percebeu um princípio seguinte, que Paulo fala lá para Timóteo, né? Se eu não me engano, 1 Timóteo, no segundo capítulo, Paulo fala aquela frase que tem em vários lugares, né? Essa lógica, que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, pensa comigo. Se Deus quer que todo mundo seja salvo e entenda a verdade, né, chegue um conhecimento claro, então tem que ser algo que seja acessível para as pessoas, né? Tem que ser um conhecimento básico que todas as pessoas conheçam, não pode ser uma coisa elitizada, né? Que só algumas mentes iluminadas são capazes de entender isso aí. Então, assim, se a gente for por esse lado, nós vamos perceber que a coisa é simples, que o evangelho é simples. Só que por que que as pessoas complicam, né? Aí o interessante é a gente pensar o seguinte: o que é complicado, na verdade, não é essa parte essencial do evangelho. São outras coisas que o pessoal acabou adicionando, acabou tirando e acabou distorcendo. Que eu fui percebendo que pelo menos três coisas eles fazem, né? Adiciona coisa que não deveria, tira coisa que não deveria tirar, e as coisas que estão ali dentro que não tirou nem adicionou, começa a torcer um pouquinho. Então a complicação, a dificuldade, está nessas coisas, né? Nessas distorções, e não no que se deveria conhecer. Então, essa lógica do pessoal ficar, o porquê que eles fazem isso, tem a ver com isso, que aí a pergunta que a gente deveria fazer é em casos específicos. Por que que alguém adicionou essa coisa no evangelho? Aí você vai perceber lá, ele foi motivado por isso e por isso, aí ele adicionou isso aqui. Por que que alguém tirou isso aqui do evangelho? Aí você vai se fazendo essas perguntas, né? Você vai analisando o motivo pelo qual ele fez aquela mudança, que na verdade são mudanças, e aí a resposta sempre vai estar aí, né? E isso é bem interessante. Se a gente for pensar em alguns exemplos aí, vai ficando claro para nós, né? Então, é sempre assim, você tem a lógica básica e você tem essas alterações que o pessoal faz. E aí você precisa pensar nessa alteração, que aí você vai ter a resposta para isso aí, o porquê que ele mudou, né, coisa. Não, essa, Seria mais essa ou menos. explicação sua aí me fez lembrar muito dos fariseus, né? É. Que eu acho que é um problema. Na verdade, o problema sempre é o mesmo. O ser humano sempre tem o mesmo problema, né? Só muda um pouco a cara, o rosto, mas você vê que os caras ficaram tão ligados na tradição, tão ligados naquele caminho que eles consideraram bons, para desfazer daquele caminho lá foi bem complicado para eles nesse sentido, né? Porque como é que eu vou seguir a Jesus, sendo que eu já estou há muitos anos nesse mesmo caminho e já acredito nesse caminho? Tipo assim, eu vou ter que desfazer minhas bases, eu acho que eu vou ter que negar a mim mesmo para poder seguir alguém que mal conheço e que se diz o Messias, mas não nem parece Messias, parece um Uhum. filho ali de José, um carpinteiro. Sem querer cortar, sem querer pular já as etapas aqui, né? Mas na hora que você começou a fazer essa explicação, me lembrei na hora dos fariseus que tem essa dificuldade por causa de tanto que eles são apegados à tradição, né? Então, Uhum. acho que você falou, mas então, sobre a questão do o que torna o evangelho simples. Eu acho que você chegou a dar uma pincelada ali no Uhum. início, mas se puder falar mais um pouco para a gente, o que torna ele tão simples assim? Bom, eu já pensei sobre isso e, assim, a primeira coisa que a gente vai pensar nessa questão da simplicidade primeiro ponto, é esse que eu disse, que eu Aham, acho que é a parte principal, que é a questão da necessidade. Se Deus quer que todo mundo entenda, então é necessário que ele seja simples. Ele não pode ser uma aham, coisa complicada. E a segunda coisa que a gente vai perceber é que ele é simples quando a gente trata da questão fundamental dele. Isso é importante a gente pensar aqui, porque quando a gente pensa, o pessoal que começa a questionar, fala, você está falando que é simples, mas tem isso, isso e isso, olha aqui, o tanto que é complicado, né? Começa a dar alguns exemplos de algumas coisas, só que o que a gente chama de simples é essa parte que é essencial para nós, que é a parte que é fundamental do evangelho, que é aquela frasinha que eu coloquei no começo. Se a pessoa entender que ela está quebrada, que só Deus pode consertar e que Jesus é o caminho para consertar, pronto, ela entendeu o evangelho. A lógica do evangelho que é basicamente aí. Aí, assim, quando a gente pensa até nesse ponto, vamos chamar essa coisa essencial do evangelho, ele se torna simples por quê? Porque uma coisa que eu já havia percebido lá na minha adolescência, só que aí depois a coisa foi se confundindo,
E agora, depois de muito tempo, a coisa foi clareando um pouquinho mais, que é o seguinte, eu fui percebendo que Deus, ele não exige da gente além do que a gente pode dar. Então, se a gente pensar assim, o evangelho é uma boa notícia que Deus nos deu, só que ela precisa ser entendida. É uma lógica simples, que ela é possível de ser entendida por qualquer pessoa. Só que, nem nessa parte essencial, que é fundamental do evangelho, Deus não exige que você se aprofunde nela. Por exemplo, se a gente pensar, né, no primeiro pontozinho desses 3 pontos, nós estamos quebrados. Então, o que precisa ter um entendimento, eu acho que o que se espera de nós é que a gente entenda isso de uma forma clara. Por exemplo, entendi, essa lógica faz sentido, entendi, ok. O que se espera de nós é mais ou menos isso, algo que seja suficiente para você entender e falar, entendi mais ou menos, isso aí faz sentido. E Deus não vai exigir que você se aprofunde nisso, que você volte lá no Éden, que você entenda o motivo, toda a história, que você sabe todos os detalhes, o nome de todos os personagens, a cronologia de cada coisa, entender essa lógica perfeita do pecado, né? Porque isso aí vai ter a ver com a lógica do pecado. Então, assim, Deus não exige que você, não exija que você faça um curso de teologia profundo dessa área para que isso aí seja claro, né? Para que ele não exige isso de nós, né? Então, eu penso mais ou menos assim. E muito menos que a gente se aprofunde em assuntos aí que já estão revelados, né? Que tem muita coisa que não está revelada, e que a gente se aprofunde nesses assuntos para conhecer os grandes mistérios de Deus. Então, eu imagino assim, que ele não espera da gente, que não cobre da gente, né? Algo nesse sentido aí, além do que a gente possa dar. E uma coisa que eu uso sempre para pensar nisso é aquela ideia da parábola, né? Dos talentos. Aí você tem ali algumas pessoas e para cada um foi dada uma quantidade, né? E no final foi cobrado dela a medida que ela tinha. Então, assim, até um ditado, né? Que é ditado, mas que você vê que tem todo um princípio bíblico. Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então seria mais ou menos uma lógica assim, mas eu ainda penso mais ou menos isso. Deus só cobra de nós aquilo que a gente pode dar, na condição que a gente está, né? Então, quando se pensa no evangelho, seria mais ou menos assim. O que é cobrado de nós é que a gente entende essas coisas fundamentais de uma forma que fique clara para nós, né? Então, se a gente for pensar assim, eu imagino que seria uma coisa simples, né, de entender. Então, qualquer pessoa pode entender o evangelho sem precisar passar anos no seminário, né? Qualquer pessoa pode compreender isso. Sim, sim. Isso aí é uma coisa bem interessante que eu comecei a pensar um pouco sobre isso, de uma experiência que eu tive lá na época que eu estava no seminário ainda, que eu fui trabalhar na Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, né? Aquele pessoal das 4 leis, do filme Jesus, e eu passei um bom tempo com eles e foi muito bom. E num determinado momento lá da história, porque aquilo ali é um treinamento, né? Se eu fosse resumir assim, bem, bem simples, é um treinamento de como você organizar as ideias do evangelho e passar aquilo para qualquer tipo de pessoa. Então ali Aham. tem todo um treinamento que é feito em cima disso. Se alguém responder assim, aí você responde assim. E se responder assim. Então tem toda uma lógica que se fundamenta nisso. Você tem o evangelho, como é que eu transmito esse evangelho para alguém? Como é que eu explico isso de uma forma racional? Só que eu tinha na minha mente mais ou menos assim, ó, naquela altura, que existia certos tipos de pessoas que elas não eram capazes de entender o evangelho. Um exemplo, criança. Aham. Tem crianças que, dependendo da idade, do desenvolvimento, é impossível ela entender essa lógica que a gente falou. Por exemplo, que a gente está quebrado, só Deus nos conserta e que Jesus é a única ferramenta para consertar. Não é Uhum. capaz de entender. Então, eu achava na minha mentalidade, até aquele momento, que não era capaz. Justamente por toda a história que eu fui passando, que eu fui passando pela teologia, fui estudando, eu fui percebendo e fui levado a estudar justamente por causa das complicações que eu fui vendo. Eu falei, uxa, a gente precisa estudar melhor para poder entender. Então, quando eu me deparava com essas coisas, eu olhava para algumas pessoas e percebia que ali estava uma dificuldade, né, daquela pessoa ser capaz de entender aquilo. Até que eu me deparei com uma criança e eu peguei aquelas 4 leis que eu tinha, né, naquela altura, e eu olhei para as 4 leis e eu comecei ali num grupinho de crianças que estavam ali, a gente estava ali perto, e eu pensei, vou tentar falar isso aqui para essa... Era um garotinho, né? Eu vou tentar falar isso aqui para ele, só que eu não posso ler do jeito que tá aqui, eu tenho que adaptar para ele. E na Aham. hora ali eu falei de uma forma tão simples, e aquelas 4 leis, elas são interessantes que ela tem desenhos, né? Tem um recurso visual. E aí
E eu acho que em menos de 1 minuto eu expliquei essa lógica para aquela criança usando aqueles desenhos. E eu percebi naquele momento que a criança entendeu perfeitamente o que eu queria transmitir para ela. E na hora ali eu fiquei emocionado. Correu a lágrima assim e deu um nó na garganta e eu segurei, porque eu percebi aquilo. Poxa, é possível qualquer um entender. Aí a lógica que me veio na cabeça, a partir daquele momento, eu fui repensando ao longo do tempo, principalmente pelas aulas de música, né? Você deve saber bem disso, né, Guilherme? Uhum. Que eu percebi o seguinte, que o problema não está na explicação que você vai dar, na complexidade daquilo que você está querendo transmitir, mas é na forma que você vai falar. E recentemente a gente estava conversando aí, né, você, com o Paulo, que vocês vão ver o videozinho dele, que tá falando dos neurodivergentes. E aí ele Aham. falou uma coisa muito interessante ali sobre os autistas, que o autista, ele não entende as coisas da mesma forma que a gente. Então, por exemplo, essa frase que eu falei, Uhum. que nós estamos quebrados, né, tal, essa coisa, Uhum. essa base do evangelho, se a gente explicar assim para ele, por mais que faça sentido para a maioria das pessoas, para ele não faz. Então, então é complicado? Não, é a forma da gente falar, a forma da gente se expressar. E você vai lembrar bem disso, né, Guilherme? Dessa questão de aula de música, você já teve alunos de bateria e muitos alunos diferentes, e eu já tive muitos alunos de música, e eu percebi isso, que a lógica por trás dessa simplicidade do evangelho está mais ou menos relacionado com a lógica de ensino, de forma geral. Porque na música é mais ou menos assim, né? A gente estuda, aprende, Uhum. por um método, alguma coisa, né? Você faz aula ou estuda de alguma forma, e aí depois, quando você está desafiado a ensinar isso para alguém, você tem que criar um método seu, Isso mesmo. que você Uhum. se adapta a ele, né? Que está baseado nas coisas que você aprendeu, mas agora tem que ser uma coisa sua, que você consiga usar. E você cria um método. Só que a hora que você vai para a prática, você vai perceber uma coisa bem interessante. Os alunos não vão se adaptar ao seu método. Alguns adaptam, né? Só que aí você Uhum. vai perceber que você vai ter que adaptar aquele método para cada um. E aí você vai ter que mudar a forma de ensinar, a forma de fazer, e você tem que conhecer o aluno primeiro, entender como é que funciona o aprendizado dele, para você adaptar aquilo para ele. Aí a coisa Uhum. funciona. E eu fui percebendo que o evangelho é desse jeito, quando começou aquela historinha da criança lá, e chega até os dias de hoje, eu vou percebendo isso. E essa conversa que a gente teve com o Paulo, né, abriu um pouquinho mais a minha mente para esse sentido, de que na verdade o evangelho é simples. A dificuldade nessa parte fundamental é a gente achar a forma de explicar para cada tipo de pessoa. E aí cada um vai entender de uma forma. E aí onde está nosso amor, né? A gente amar as pessoas de tal forma que você tem que se dobrar a ela, entender como é que funciona a mente dela e achar uma forma bem delicada, bem adaptada para aquele tipo de pessoa. Aí ela vai ser capaz de entender. Então, se a gente for por esse lado, qualquer pessoa entende. Uma criança, um, um lunático, tem uma pessoa que está aí fora das suas faculdades mentais, existe uma forma de você explicar para ele que ele é capaz de entender. Então, quando a gente pensa por esse lado, cada vez que eu penso, eu fico mais convicto disso, que o evangelho é capaz de ser entendido. O negócio está em nós. É a gente que tem a responsabilidade de achar a forma de explicar. Não, perfeito, perfeito. É, isso me lembra muito, me faz pensar no evangelho, né? Que a gente vê, ou muitas vezes a gente mesmo, né, coloca a gente no jogo, que criamos para nós mesmos, né? Então, isso também é uma demonstração da importância da união com outras pessoas, que a gente não consegue viver o evangelho sozinho, né? Porque Uhum. quando criamos um evangelho para nós mesmos, então criamos nossos métodos, aí de repente você tem que, ali, quando você vai passar o evangelho para outras pessoas, você é obrigado a pegar o seu método e meio que adequar a compreensão do outro. Então, de alguma Exatamente. forma, isso nos força a não criar o evangelho que é para nós mesmos, né? E dentro dessa colocação que eu fiz, eu gostaria de uma pergunta na questão esses fundamentos. Pronto, a gente entendeu os fundamentos do evangelho, compreendemos isso. Eles têm que ser revistos de forma corriqueira, sei lá, de tempos em tempos. Nós temos que ver esses fundamentos, revisar eles, ou você acha que uma vez que você entendeu, já é o suficiente? Eu te falo isso porque eu percebo que muitas pessoas boas tinham esses fundamentos no início e ao longo do tempo foram perdendo elas. Não sei se foi por causa de revisão ou por outros problemas, mas você acha necessário
de vez em quando, trazer esses fundamentos para um olhar do nosso momento, um olhar do nosso contexto? Você, essa é uma pergunta muito interessante, que eu acho que a resposta dela é bem ampla, né? Porque vai abranger várias coisas, mas eu já pensei um pouco sobre isso e o que eu tenho entendido, assim, se eu fosse resumir, é mais ou menos assim, pelo que eu tenho entendido até agora. Esses princípios do Evangelho, quando eles estão bem fundamentados na nossa mente, as coisinhas básicas tá bem clara, eles deveriam servir para poder organizar todas as outras ideias que a gente vier a desenvolver. Como, por exemplo, eu falei agora há pouco lá que é aquela questão que o pessoal fica adicionando, tirando coisas, distorcendo as coisas do Evangelho. Se os fundamentos do Evangelho estão claros para nós, acredito que quando essas coisas começam a acontecer, a pessoa desconfia, fala, opa, alguma coisa aqui não cheira bem. Você não precisa ser um teólogo para saber que um determinado pensamento não é muito legal. É heresia, por exemplo. Porque se você entende os fundamentos do evangelho, eles estão claros, e eles servem como base para você ir respondendo outras coisas, quando surge um negócio estranho, você consegue ter aquela sacada, né? Eu estou imaginando assim, aquela pessoa mais simples possível, uh, que está ali no começo da sua fé, mas que entendeu os fundamentos, que aquilo ali é uma base para ele. Ele nunca estudou a teologia, nunca leu a Bíblia toda, mas ele entendeu a parte fundamental. Aí vem um pensamento estranho. Opa, esse negócio aí parece que não é legal, não. Não sei responder o porquê, mas algo me cheira mal aí. Então, eu acredito assim, que isso acontece a partir de quando o fundamento está bem estruturado. Mas aí vem o outro problema, isso seria o ideal, né? Só que o que a gente vê acontecer, e não é de agora, a gente vê que isso aconteceu desde lá dos primeiros irmãos, né? Dado o início da igreja, inclusive, né, o Novo Testamento, a maioria das cartas ali de Paulo, até os evangelhos, foram escritos justamente por causa desse problema. O pessoal do início entendeu a lógica do evangelho, só que com detalhe, né? Quando a gente vai estudar ali aquela questão, aquela transição do judaísmo, né, para os eu nem chamaria, não sei se eu posso chamar de cristianismo, né, mas vamos colocar assim, aquela transição do judaísmo para o cristianismo, lembrando que todo mundo ali era judeu no início, né, quase que 100%. Esse amadurecimento demorou cerca de uns 20 anos, mais ou menos assim, o pessoal pesquisa ali, até eles entenderem que não tinha que circuncidar, não tinha que guardar sábado, né, aquela visão que se tinha do templo como um lugar santo, demorou para o pessoal amadurecer, para os próprios discípulos amadurecerem. Mas assim, depois que o pessoal amadureceu, encaixou as ideias, está ali organizadinha, e o que começou a acontecer? Um exemplo é a igreja de Corinto, a igreja de Gálatas. O pessoal ainda estava voltando a acrescentar coisas nas coisas que eram fundamentais. Estavam tirando coisas que não devia tirar. E por isso que Paulo começou a escrever as cartas, por isso que Pedro escreveu, por isso que João escreveu, justamente para corrigir os pensamentos que o pessoal estava tendo, não em relação aos fundamentos, mas coisas que estavam entrando, né? Coisas que estavam entrando e que estavam saindo do evangelho. Então, se a gente pensar nesse sentido, o fundamento já estava ali, o evangelho simples já tinha sido plantado, já tinha sido entendido, depois que eles amadureceram. Só que isso não foi suficiente, né? A gente vai perceber que essa ideia que você falou, dessa revisão, né? Precisou Paulo ir lá olha, não foi assim que a gente aprendeu, olha, quantas vezes eu tive aí com vocês, ensinei para vocês isso. Então, aquela necessidade de relembrar, né? De, de ficar fazendo. Eu gosto daquela ideia que eu escutei lá quando era adolescente, nunca me saiu da cabeça, aquela ideia da vaca, né? Eu tava lá na roça lá e vendo a vaca, um negócio subindo e descendo na garganta. Eu falei, o que é isso aí? Aí me explicaram que aquilo ali a vaca mastigava o capim, né? Engolia e depois voltava de novo aquilo para a boca e tornava a mastigar aquilo, engolir e ficava fazendo aquilo, que é o que eles chamam de ruminar, né? Fica remoendo aquilo que já comeu. E essa mesma lógica é aplicada para o evangelho, né? Quando a gente vai vendo uma lógica ali de ficar relembrando, é justamente isso. Olha, você tem as coisas que são fundamentais, tem os erros que o pessoal cometeu no passado e que foram corrigidos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar remoendo isso, relembrando. Porque uma coisa que a gente percebe, principalmente hoje está bem evidente, né? É muito fácil da gente esquecer das coisas, né? Você conversa um negócio aqui, isso. Daqui a pouco você está fazendo ali e esqueceu. Ainda mais depois do Covid, né? É.
Então, assim, esse problema é nosso, é natural do ser humano, né, de esquecer. Então, a gente precisa ficar remoendo, remoendo, para revisar essas coisas que são fundamentais. Apesar delas serem simples, né, elas precisam ser constantemente revisadas. E, igual eu falei para você, porque assim, quando a gente vai para o seminário, até nas primeiras aulas, o que que os professores normalmente falam para nós? Falam assim, ó, vocês entraram aqui com um monte de perguntas, né, que vocês acham que vão responder. Vocês vão responder algumas dessas perguntas, vai ficar claras, mas vai surgir muitas outras perguntas, ou seja, vocês vão entrar aqui com mais questionamento do que vocês tinham quando entraram, né? Então eles colocam essa ideia. Só que na verdade a gente vai perceber isso, né? Que na verdade os questionamentos não são das coisas que são fundamentais, são em relação a essas outras coisas que o pessoal foi adicionando. Só que esse exercício de ficar sempre relembrando, sempre revisando, ele é o exercício que é fundamental para nós. Ainda mais se a gente for considerar uma coisa aí que eu tenho desconfiado há muito tempo, né? Um dos sinais do fim, agora entrando um pouco em escatologia, né? Entrar aqui, vou só dar uma pinceladinha. Um dos sinais lá do fim dos tempos era o tal da apostasia, né? E aí você vai vendo as características daquele negócio de apostasia, e aí há uma pergunta que eu faço para nós, né? Quem garante que as coisas que a gente aprendeu sobre Jesus, sobre Deus, elas não foram distorcidas? Elas não estão meio aí bagunçadas, né? Quem garante para nós? A Bíblia. Então, ela é o fundamento que você vai lá comparar o que você aprendeu com o que está escrito ali, né? Então, pode ser, e isso eu acredito que é o caso de muita gente, que a sua experiência com Deus, a sua vida com Deus, ela é uma apostasia. Você nasceu dentro da apostasia, dentro de um monte de coisa que não era para ser, e você acredita naquilo, está ali. Como que você vai descobrir que você está ou não? Primeiro, é possível você tá? É possível. E se a gente estiver vivendo um tempo de apostasia, você nem sabe. Você não vai saber que você está ali. Você já vai estar acreditando um monte de coisa que está distorcida. Então aí vem essa ideia que você falou desse exercício, né, de teste. É necessário ficar testando para ver? Ou não? É necessário, porque a gente precisa primeiro testar o que a gente crê, né? A gente precisa, peraí, o que eu acredito? Isso e isso. Vou testar isso aí para ver se é uma lógica que eu acredito que vai mais ou menos por aí. Não, não, tá certo. Não, porque realmente. Respondeu? Lógico. Não, respondeu. Você já tinha até respondido antes, né? Mas agora ficou mais claro. Porque realmente eu acho que é o medo, principalmente o meu medo que Uhum, eu tenho, é de tentar começar a acrescentar coisa ao evangelho que não precisa, né? Na verdade, ele é suficiente, só uhum. que, como você falou, a gente tem essa mania de ficar complicando as coisas. Então, sempre fazendo essa É. revisão, eu acho que tem a sua importância, até mesmo quando o pessoal depois vai ficar sabendo aí, mas quando eu entrei na banda de metal mesmo forte, né? Uhum, É, uma das minhas preocupações não foi nem se tocar metal é pecado ou não, ou se eu estar no meio daquelas pessoas é pecado ou não. Eu já tinha essa consciência, conversei com você também, que eu acho que é uma outra forma da gente poder revisar, é conversar com os irmãos. Primeiro passa aquilo que Deus fala, e que fala através da Bíblia, uhum, que é a forma que eles comunicam com a gente, né? E também, eu acho que uma outra forma, depois você pode se discordar, mas acredito que não, é através dos irmãos. Então, antes de eu tomar a decisão, conversei com você, e eu acho que um dos maiores medos que eu tive quando eu saí dessa bolha evangélica, foi entrar na banda e começar a criar um evangelho de metaleiro, por exemplo. Não, na verdade, tipo assim, uhum, essa minha decisão se tornar uma regra. Então, até mesmo para poder avaliar as pessoas, um exemplo, a pessoa não sai para uma. Não convive com pessoas do mundo. Aí já começa a se tornar aquilo lá como uma forma de julgamento. Ah, a pessoa não sai com o mundo, uhum, ele é uma mente bitolada. Então, acho que essa foi minha preocupação. Não tenham que colocar nada, não tenham que alterar nada no evangelho. Essa aqui é uma decisão pessoal minha, de uma necessidade, que depois a gente pode conversar no outro podcast, por que que eu decidi sair fora desse lugar aconchegante, né, que é a igreja, e sair para fora mesmo para poder conversar com as pessoas. Então, esse é um cuidado que eu tomei, porque eu vi que muitos que saem para fora, eles depois se tornam meio que religiosos, ao contrário, em querer sempre uhum, colocar aqueles que não saem igual a ele, como mente bitolada, e aquele ambiente, o melhor ambiente para poder viver o cristianismo, né? Como se o ambiente definisse alguma coisa. Na hora que você está falando, estava lembrando disso mesmo, que
eu acho que é muito importante a gente tomar esse cuidado, não colocar a mais, né, daquilo que o Evangelho coloca. Então, acho que ficou Uhum, bem claro, ficou bem claro. Então, na questão da teologia, você já falou um pouco sobre essa questão de estudar teologia, hã, que não precisa, estudar teologia para poder entender o que é fundamental, entender o que é simples, né. uhum. Você já chegou a comentar um pouco sobre isso. Mas eu queria, que você falasse um pouco mais nessa questão. Um exemplo, as pessoas que são analfabetas, não leem, não sabem ler, têm dificuldade de interpretar um texto, até mesmo porque a gente sabe que educação no Brasil é um problema que ainda não foi resolvido ainda. Até as pessoas que sabem ler as palavrinhas eles não sabem interpretar um texto tão simples. Como você aconselharia essas pessoas a buscar a Deus, já que elas não conseguem ler a Bíblia, né? De que forma? Não sei se eu te peguei de surpresa com essa pergunta, espero que não, mas acho Não, que você tem uma resposta. é, bom, isso é uma coisa bem interessante que eu acho que tem sim a ver com o que a gente está conversando, né? Que a gente está falando de coisas simples, que está tentando mostrar que o evangelho é simples. Então, como é que esse evangelho chega para essas pessoas simples? Vamos colocar assim, pessoa bem simples que ela não consegue ler e vamos imaginar qualquer tipo de cenário que seja bem complicado mesmo. Vamos imaginar vou até um pouquinho além, você, um cenário em que a pessoa nem tem Bíblia. Como é que faz? É, isso Como é que mesmo. fica essa situação? A pessoa não sabe ler, mas às vezes tem alguém perto que sabe ler, pode ler para ela, né? Ah, ninguém lê. Ah, tem Bíblia em áudio. A gente pode escutar a Bíblia. Ah, não sei ler, mas tem Bíblia em áudio. Ah, não, eu sei ler, mas eu tenho problema da visão, não consigo. Tem solução para qualquer situação. Mas imagina, por exemplo, a situação em que a pessoa nem Bíblia tem. Aí é mais complicado. Como é que seria, então, capaz da pessoa entender isso, né? Eu não sei se a gente já pensou um pouquinho sobre essa ideia, né? Que o desafio seria esse, né? Como é que se entende o evangelho de forma simples? Bom, eu imagino o seguinte: quando a gente pensa no evangelho, a gente pensa por esse lado, né, de pessoas que são simples e não têm muitos recursos, né, para poder estudar e para poder pensar mais profundamente no evangelho. Primeira coisa que a gente vai ver ali no Paulo falando muito sobre isso é uma ideia que os princípios que são fundamentais, a base deles, de certo e de errado, parece que já está implantada dentro da gente. Aquela coisa da consciência que já está implantada lá no índio, no meio do mato, que nunca ouviu falar de Deus, nada. Os princípios já estão dentro dele. Ele já sabe o que é certo e o que é errado. Então, isso aí. Só que ele caminha isso aí mais para um lado não de justificação, mas de uma consciência de que você faz errado, de mostrar que a gente é mal, né? Então, ninguém vai, no final, vai falar assim: ah, eu era mal e não sabia, né? Eu fazia o que era ruim e não sabia que era ruim. Não, isso aí não existe. Então, ele vai trabalhar um pouquinho dessa lógica. Então, assim, de certa forma, o que é necessário, que eu penso assim, quando a gente pensa no fundamento do evangelho, eu acho que o primeiro passo em direção ao evangelho é essa consciência de quem nós somos. E não precisa ser uma consciência muito rebuscada, né, muito ampla, filosófica, não. É só o caboclo entender aquela coisa assim, ó. Rapaz, não tá bem, não. É o cara olhar no espelho e falar assim, ó, tem alguma coisa errada comigo, com o mundo, não tá bem. Se estivesse bem, não estava do jeito que está. Que é a consciência lá do comecinho, quando o João Batista começou a pregar. O que era a mensagem dele? Arrependei-vos. O que foi as primeiras mensagens de Jesus quando ele começou o ministério? Se arrependam, que o reino de Deus está chegando aí. É chegada e está aqui entre vós. Então, o primeiro princípio, que eu acho que está no coração de qualquer pessoa simples, que está acessível a ela entender, tendo Bíblia ou não, é a pessoa é capaz de entender que a coisa não está bem. Aí caminha para a direção do arrependimento. Então, esse aí é o primeiro ponto, que ninguém, eu acho que vai ser indesculpável no final em relação a essa consciência. Aí vem o segundo ponto, quando a gente pensa nessa questão do evangelho. Ah, aí vai entrar a questão da igreja. Por exemplo, quando a gente vai lá em Romanos, acho que no capítulo 10, se eu não estiver enganado, minha memória ainda falhando um pouquinho, é aquele texto que Paulo vai dizer, vai colocar uma ideia mais ou menos assim, ó. O pessoal precisa invocar o nome de Jesus. Para invocar, precisa crer. Para crer, precisa ter ouvido. Para ter ouvido, alguém precisa falar para ele. E para alguém falar, precisa enviar essa pessoa. Então a gente vai perceber o seguinte, que há uma dinâmica de que as pessoas precisam ouvir
Aí você vai perceber que não é nem questão de tanto ler, né? A pessoa precisa ouvir, alguém precisa falar para ela, para que ela tenha a oportunidade de crer. E de quem é essa responsabilidade de falar? Não é da pessoa, é da igreja. Então você vê assim que nós que já entendemos, por exemplo, eu entendi o evangelho, acredito que entendi, né? Pelo menos a parte básica. Mas eu não entendi por mim mesmo. Alguém falou para mim. E mesmo que ninguém tivesse falado, ah, eu teria lido a Bíblia. Coloca assim, eu li a Bíblia em algum lugar. Alguém escreveu a Bíblia, alguém publicou a Bíblia. Então, um conjunto de coisas que vieram de pessoas que fizeram com que o evangelho chegasse até mim. Então, de uma certa forma, nós vamos perceber que há uma responsabilidade da pessoa que está ouvindo o evangelho, mas principalmente quem está anunciando. Por isso que a gente está falando dessa questão do evangelho simples, que a simplicidade dele é responsabilidade nossa fazer com que ele seja simples, né? É a mensagem nossa, aquela ideia do professor que vai adaptar aquilo para o aluno, né? Então, quando a gente pensa nessa pessoa simples que a gente está, a pessoa não tem Bíblia, não sabe ler, tem N dificuldades, como que ela vai ouvir? É nós que temos que chegar até ela. Então, por exemplo, se você fez essa pergunta aí, né? Ah, o que eu diria para alguém que está nessa condição? Então, imagine que essa pessoa está assistindo esse vídeo agora, né? Que essa pessoa que está nessa não sabe ler, não tem Bíblia e não tem dificuldades. Mas você está aqui escutando. Então, ou seja, de alguma forma, esse evangelho está chegando até você. Aí é esse ponto. Se ele chega até você, você escuta e você acredita, aí você vai para o segundo passo. Aí você vai fazer conforme as forças que você tem, conforme os recursos que você tem, para poder cada vez mais tornar isso aí claro para o seu coração, porque um dia você vai ter que falar isso para alguém, né? Que não é só para si, né? Você vai ter que pensar no outro. Essa que é a beleza do evangelho. Porque, em resumo, né? A minha necessidade de estudar, ela não foi tanto para mim, ela foi para os outros. E eu estudei para os outros, para falar para os outros, que para mim parece que já estava claro para minha cabeça, né? Então, a gente não pode pensar só assim em mim, né? Então, eu entendi o evangelho e ele me fez pensar dessa forma. Inclusive, depois eu posso até contar um pouquinho da lógica lá da minha adolescência, né? Por que me levou a estudar teologia. Mas, enfim, eu acredito que é mais ou menos isso aí. Eu não sei se ficou clara a ideia. Não, ficou Se claro. respondeu, né? Não sei se respondeu bem, se fui indo para outras direções aí. Não, respondeu bem, respondeu bem. Eu acredito que a gente complica mesmo. Acho que no final é sempre a mesma a questão, né? A gente sempre vai complicando e com o que você tiver na sua mão, faça o seu melhor, né? Eu acho que segue muito esse rumo. E acredito também que, um exemplo, a teologia, como você disse, eu não me tornei cristão antes, depois que eu fiz teologia, né? Eu me tornei Sim, cristão bem antes, quando Deus me chamou, e eu acho que vai muito, essa fala sua vai muito na questão da, como posso falar, a conversão progressiva, né? Você a cada é. dia vai se convertendo, vai Uhum, entendendo, e assim você evita desculpas, como eu já ouvi várias vezes que, eu preciso falar com o pastor para poder tomar uma decisão. E isso muitas vezes me surge como uma desculpa, porque você coloca toda a responsabilidade para cima do pastor, para cima de alguma pessoa, de alguma autoridade, e não coloca nenhuma para cima de você. Então, se der errado, a culpa é do pastor. Então, se der certo, pode ser capaz da pessoa falar, não, eu consegui fazer a uhum. coisa certa. Se brincar, ela, É, sempre ela assim. faz isso, né? Então, acho que entender os fundamentos, É, eu acredito nisso, não sei se você pensa diferente, mas tomar a responsabilidade, então, da missão, do projeto, da uhum, fé que você tem em Jesus, vamos colocar, tomar a rédea, né, de verdade. E não tem como a gente entender esses fundamentos e não ficar feliz, não ficar contente e depois querer anunciar para todo mundo essas boas uhum, novas, né? Acho que isso é, é bem interessante quando a gente pensa nessa forma também de responsabilidade, de tomar as rédeas da vida, né? Eu vejo que o pessoal realmente eles fogem uhum. dessa questão. Mas como é que é essa história da adolescência aí que eu fiquei bem curioso, como é que é aí? Bom, essa história da adolescência, ela tem a ver com essa ideia da necessidade de estudar o evangelho. Por exemplo, foi mais ou menos assim. Eu entendi o evangelho desde cedo, porque minha mãe, ela contava historinha da Bíblia para mim quando eu era criança. E ela foi explicando ali na simplicidade dela, e eu acredito que chegou um determinado momento da minha infância ainda que eu já tinha entendido a lógica básica da coisa. Tanto é que um dia lá na igreja eu fizeram o apelo lá, né? Que é aquela ideia de quem quer aceitar Jesus? Eu entendi.
Eu entendi a lógica e falei, eu quero isso para minha vida. E aí, né, eu fiz aquela oração, entreguei minha vida, só que assim, depois saí dali, aconteceram várias coisas, não fiquei assim, não segui muito, não fiquei muito firme naquilo, né? Só que eu tinha consciência, na minha simplicidade, eu tinha consciência de que quando a gente entende e toma decisão, nós precisamos seguir aquilo. Era assim, na ideia de criança, né? Poxa, eu tô aqui desse lado, Deus está ali oferecendo alguma coisa, Jesus fez o que fez por nós, então se eu quero, eu preciso me comprometer em andar naquilo ali, em tentar entender o que é aquilo. Então, isso aí é uma coisinha bem básica que eu já havia entendido. E como eu não permaneci, eu já fiquei com aquela consciência. Poxa, eu disse que queria e agora não. Parece que não estou. E foi caminhando por aí. Até que eu tive um bendito sonho, né? Lá em, quando eu tinha uns 14 anos de idade. Um sonho bem simplesinho que o mundo estava acabando, né? Naquela mentalidade ali, o céu foi dividido ao meio, um lado escuro, um lado claro, e as coisas começaram a flutuar. E carro, casa, foi tudo indo para o lado escuro, né? Que na minha mentalidade ali, ou seja, aquilo ali era uma simbologia das coisas aqui da Terra, né? E eu comecei a flutuar no meio, fiquei dividido no meio, e de repente eu comecei a ir para o lado escuro, né? E aí eu clamei no sonho, né? Falei, ai Deus, não deixa, não acaba agora não, eu preciso batizar. Então, assim, na minha mentalidade daquele momento, esse batizar era exatamente esse compromisso que eu tinha que ter em tentar seguir por esse caminho aí, entender as coisas e fazer o que eu tinha que fazer, né? E aí eu acordei daquele sonho decidido a procurar qualquer igreja que estivesse batizando para eu começar. E aí foi, né? Comecei a... Foi uma história mais ou menos assim. Aí comecei, batizei lá na igreja, e aí comecei a frequentar com todo o empenho que você possa esperar de um jovem de 14, 15 anos. Que era, naquela época ali, era uma coisa que não era normal. Eu me empenhava, eu participava dos cultos e lia a Bíblia o máximo que eu conseguia, e aí veio essa história aí. Eu acredito que eu deveria ter uns 16 anos, mais ou menos, já estava um tempinho na igreja, fui trocando um pouquinho de igreja no início ali, até achar uma que adaptava mais. E aqui eu vou citar o nome de uma pessoa, né? Eu acho que a gente ficar falando o nome de pessoa não é muito legal, mas esse aqui eu tenho orgulho de falar o nome dessa pessoa. Talvez ela vai escutar aí, porque essa pessoa e o testemunho de vida dela foi o que me motivou a estudar teologia. E eu sei que ela não sabe disso, porque eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar isso para ela. Era mais ou menos assim. Eu ali nessa idade frequentava a casa de um pessoal que o Guilherme conhece, que é a família lá o Davi Daniel, os gêmeos lá, Davi Daniel, Thaís, Aline, a Liliane e o Elias. É uma família assim de gente que era muito especial para mim naquela época, que eu fazia parte da vida deles. Hoje eu perdi um pouquinho de contato, por ser vergonha isso mesmo, né? A gente tem as redes sociais, a gente poderia estar conversando um pouquinho mais, mas perdi um pouquinho de contato. Mas a situação é o seguinte, vou resumir, né? A história dela é o seguinte, quando eu olhava para o Elias, que era o pastor Elias, né? Que eu tratava ele como pastor Elias. Só que ele não podia ter o título de pastor naquela altura. Não sei como que está hoje. Ele não poderia ter o título de pastor porque ele não falava em línguas. Ele não tinha o dom de línguas estranhas, né? Que era uma igreja pentecostal e tal, a igreja de Deus. E naquele, olha, eu estou repetindo aqui, eu não estou fazendo julgamento de nada, mas só estou narrando os fatos aqui, né? Do que aconteceu naquela época. Eu com 16 anos vivendo aquela situação. Ele com a família, com a esposa, eles cuidavam de uma igreja, pastoreava a igreja, só que não tinha o título de pastor, porque não tinha esse dom. Só que eu conhecia eles de perto, eu vivia na casa deles ali, comia, não saía de lá, né? O pessoal já estava enjoado de mim ali. E eu olhava para a vida dele e eu via o fruto do Espírito. Eu lia Gálatas, olhava ali aquelas características, não estou falando que ele é perfeito, viu? Que para mim ele era um homem... Não, eu olhava para ele, olhava para Gálatas e falava, ele tem o Espírito de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está na vida dele e que ele tem o Espírito Santo de Deus. E eu ia para a igreja, conhecia outras pessoas da igreja que falavam em língua estranha, né, que dava todo aquele show lá na hora do culto, aquela coisa toda, e olhava para a vida deles e eu tinha certeza, ó, isso aí não tem o fruto do Espírito Santo aí. Eu não estou falando assim de dificuldades que as pessoas têm na luta contra a carne, eu estou falando de gente que eu conheci, que falava em língua, e que era safado, era malandro, não por dificuldade, é porque era mesmo. Então eu olhava para essas pessoas, olhava para a doutrina da igreja que falava o seguinte: essas pessoas têm Espírito Santo, o pastor Elias não tem.
esse foi um motivo que me levou a pensar naquele momento, eu com essa idade, eu falei assim, poxa, alguma coisa não está bem, alguma coisa nessa história não está legal. O que eu fiz? Eu comecei a ler a Bíblia. Mais do que eu li. Eu comecei a ler, né? Porque até eu li, eu comecei a estudar. E aí eu fui estudando os textos, eu falei, eu preciso criar uma forma de estudar sobre esse tema. Pensei, o Espírito Santo, deixa eu tentar entender isso aqui. E aí no final eu comprei uma concordância bíblica exaustiva, que ela tá até lá em Uberlândia, até hoje, é uma bichona dessa grossura aqui, gigantesca, que tinha todas as palavras da Bíblia, né? Em todos os versículos você acha as palavras. Peguei ali Espírito Santo, Espírito, estudei todos os textos, depois juntei aquilo. Naquele momento eu cheguei, depois que eu fiz isso, eu cheguei a uma compreensão mais ou menos assim. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, a referência que se faz é Atos. Você vai lá em Atos, tá falando que é idioma, não é língua de anjo, é idioma. Aí já me quebrou. Naquela época eu já fiquei meio assim. Aí todas as outras referências de Atos que fala do Espírito Santo faz menção a essa primeira, ou seja, o pessoal que recebeu o Espírito Santo falou naquela língua ali. Só que aí eu comecei a ver alguns exemplos. Paulo, por exemplo, falou, foi batizado com o Espírito Santo, mas não falou em língua. Ali não fala que ele falou em língua. E outros exemplos que a gente vai vendo de outras situações que fala que o pessoal recebeu o Espírito Santo, mas não faz menção que eles falaram em línguas. E aí você vai vendo toda aquela história que a gente falou lá que eu citei no início aqui, que o pessoal demorou para amadurecer, né, uns 20 anos. Então, desse ponto de Atos, demoraram 20 anos para amadurecer muita coisa. E até que veio um momento que Paulo escreve ali, 1 Coríntios 13, né, que fala do amor, aí ele, capítulo 12, 13, 14, ele está falando dessa temática aí do Espírito Santo, e ali ele resume essa ideia, mostrando que esse dom de línguas, fazendo referência a idiomas, era um dom que poderia ser dado ou não. Então, ou seja, eu fui juntando as ideias, juntei essa história do pastor Elias, e aí, naquele momento, eu cheguei a essa conclusão, poxa, isso aí não é legal, não. Isso aí não é dessa forma. Mas eu, como um adolescente, que não sei nada, estou lendo a Bíblia agora, estou estudando agora, estou tirando essa conclusão. A primeira impressão que eu fiquei foi a seguinte: pode ser que eu estou errado, porque esse pessoal está aí há muito mais tempo que eu sabe muito mais, eu estou começando agora, né? Tem pouco tempo que eu estou aqui, então vou ficar com eles. Só que à medida que eu ia estudando outras coisas e observando, a partir daí eu comecei a fazer esse exercício de observar algumas coisas e falar, parece que esse negócio aí não bate com aquilo que eu li. E aí comecei a estudar isso. Aí me veio aquela coisa. Eu preciso estudar. Porque se isso aí tá errado, quem garante que não tem um monte de outras coisas que também possa não estar errado? E aí, esse foi o grande motivo, né? O pastor Elias foi o grande motivo que iniciou esse processo, né? E que me motivou a querer ir para o seminário, de querer estudar. E à medida que eu fui estudando, eu fui percebendo essas coisas todas complicadas, né? E aí, Guilherme, o que eu percebi no final das contas foi o seguinte, que é daí onde eu tiro essa coisa que o evangelho é simples. Lá com 14 anos, quando eu converti, eu já tinha entendido o evangelho, a lógica básica dele. Só que no decorrer do caminho foi adicionando à minha fé um monte de outras coisas que não era evangelho, que eram doutrinas da igreja, que eram coisas de instituição, que eu também não estou dizendo assim que essas coisas são ruins, mas a gente precisa separar o que é doutrina, que às vezes a igreja cria uma regrinha, cria um costume, que é uma forma de organizar uma determinada situação de um determinado momento, mas aquilo ali não é evangelho. Se não é evangelho, aquilo pode mudar, aquilo pode ser adaptado e tal. Só que na minha cabeça, essas coisas foram sendo passadas como evangelho. E aí foi criando um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Então, quando eu fui para o seminário, o que começou a acontecer foi isso. Foi como se a teologia fosse uma marreta e eu tivesse ali no meio, como se eu fosse assim, ali no meio está o evangelho que foi formado, e ao longo do tempo foi criando toda uma casca de pedra, de um monte de coisa que não era necessária. A teologia foi quebrando isso. Tic, 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 tic. Quanto mais eu entendendo a história, de onde que veio as coisas, de onde que veio tal pensamento, quem pensou isso, fulano escreveu isso, Agostinho falou isso, Lutero, Calvino, aí você vai juntando todas aquelas ideias, isso vai ajudando você a ir limpando essas coisas, para você chegar no evangelho e falar, olha só, eu já sabia, eu já tinha entendido isso. Então, a grande dificuldade no meio dessa história não é o evangelho, é em desfazer todas essa casca que a gente criou de um monte de coisa de tradição, e lá no começo você tinha citado aquela ideia dos fariseus, né, dos religiosos ali, que eu fui percebendo ao longo do tempo que é isso, que parece que os principais que fazem isso são exatamente o pessoal de igreja.
Os religiosos é que são responsáveis por ir criando essa casca do evangelho, e que Os são os mais opositores. difíceis, né? Pela experiência Uhum. que a gente tem de vida aí, né, Macedo? A gente percebeu que os mais difíceis de entender a simplicidade do evangelho, na verdade, não é nem que eles não entenderam, eles entenderam, mas eles estão cheios de coisas que o evangelho está lá no meio ali, está sufocado, né? E não dá fruto, porque está ali no meio de um monte de religiosidade. Aí a gente tem que quebrar tudo isso e para entender que o evangelho é simples, né? Que não precisava de nada daquilo ali. Então foi mais ou menos assim essa história aí. Não, e isso bate muito com o que você disse, para entender os fundamentos, para entender o evangelho, muitas vezes o testemunho de alguém já faz também a diferença, né? Na verdade, Exatamente. Deus fala de várias formas. Eu acho que basta a gente é só ter o ouvido atento para a voz de Deus. Não falando na forma pentecostal de ser, né? Ó, Deus falou comigo Uhum, aqui uma coisa, aquela paranoia, mas nos detalhes, né? Como Deus vai falando. E Deus não precisa da teologia, Deus não precisa da Bíblia, ela é necessária, uhum, é importante para a gente, mas Deus, se quiser, no meio do mato, lá com o índio lá, ele vai se revelar, ele vai falar, ele vai dar o seu jeito, porque o importante talvez não é a forma, mas importante o evangelho chegar até as pessoas, né? Isso bate muito com essa questão, porque realmente você sabia os fundamentos, você conseguiu entender, mas o que chamou mais atenção foi a vida de uma outra pessoa que falou: peraí, alguma coisa está errada aí. uhum, Aparentemente, esse fundamento que a igreja me falou não é tão fundamento assim, porque a vida dessa pessoa aparentemente é mais correta ou tem mais, como fala, mais relação com o evangelho do que outras, né? Bom, o Eliezer está aqui, ele normalmente não iria participar, tá é, escondido aí, Elias. tá escondido, mas como é nosso primeiro episódio aqui, né? Eu acho, como ele estava trabalhando, eu falei, bom, então vou chamar ele aqui para poder participar. Não tem nenhum problema não, Eliezer. Qualquer coisa, Não, aliás, se a só, pessoa é a família. só para o Elias falar pelo menos o oi para nós aí, Elias. Tem É, como você falar um oi? Eu não sei como e, é que tá seu microfone aí, né? ou se também se o Eliezer quiser falar alguma coisa aí, fazer alguma pergunta pro doutor, mestre, teólogo, reverendo Paulo Martins, conhecido como Miserável homem que sou. Mancebo Apóstolo, se ele quiser dar algum tipo de colocar algum ponto, também falar com a gente aí. E depois, Mancebo, depois do Elias aí, se quiser trazer as considerações finais aí, algum Ok. ponto que a gente esqueceu, tudo Uhum. mais, você pode falar que daí a gente vai caminhando pro final já aqui. Bom, bom. Opa! Bom dia, Intersecção. E aí, Elias? Time Intersecção. Tava aí escutando aí nos Tava, bastidores? tava aqui nos bastidores só curtindo o papo. Né? Ah, tranquilo. Só tá uma perguntinha aqui pra você então, Paulinho, já que eu entrei. Cuidado, cuidado. Venha devagar, hein? Tô devagar. É. É, então, Paulinho, tem alguns conceitos, algumas palavras, né, que eu entendi assim, você falando sobre a questão de você falar numa linguagem simples para que o evangelho, porque o evangelho é para todos, né? Inclusive até o grego, o hebraico, na verdade, são línguas bem mais simples do que aquilo do que o próprio português. Agora tem coisas que quando você vai se expressar, dá a impressão que se você não usar exatamente aquela palavra, parece que você não passa a, a ideia. Parece que você não passa aquilo que você gostaria de fato de dizer. Né? Como é que a gente faz esse equilíbrio entre aquilo que a gente quer comunicar, e aquilo que a pessoa, o ouvinte, né, aquele que vai receber o evangelho, precisa de ouvir. Às vezes aquilo que você quer comunicar não é aquilo que às vezes a pessoa teria capacidade de ouvir. Aí qual seria. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente faz isso? Bom, aliás, eu tenho pensado nisso bastante. Inclusive, eu já conversei bastante sobre isso com o Guilherme, né?
Acho que desde 2013 a gente teve uma conversa aí quando eu estava na Bélgica e foi bem interessante. A partir daí a gente começou a pensar um pouquinho sobre isso. E a conversa que nós dois tivemos com o Paulo, né, sobre lá os neurodivergentes, aí quando ele fala daquela parte lá, não sei se estava aqui a hora que a gente estava falando, da parte do que os... Ai, como é que é o nome? Me esqueci aí do... Autista. Autistas. A forma deles compreenderem as coisas não tem nada a ver com a forma que a gente entende. Então, a gente tem que adaptar uma forma de falar para eles. Mas é interessante você colocar isso aí, que, por exemplo, quando a gente estuda teologia, por exemplo, a gente estuda lá um monte de coisa complicada e tal, que na hora de explicar é meio complicado, e aí você cria uma palavra que expressa um monte de coisa. Né, que naquela palavrinha está um monte de conceitos que você entendeu tal. E a gente cria uma espécie de código. É como se aquela palavra fosse um código que resume muita coisa. Aí nós dois que somos teólogos que já sabemos disso, a gente usa essa palavra, eu falo ela para você e já resume muita coisa. Você já aceita o que você está querendo falar. Né? Então, assim, a gente vai criando tipo de códigos, né? Para se comunicar entre grupos, né? Você tem isso em todas as áreas, né? Você vai na medicina, na filosofia, você vai ter os termos que aquele pessoal sabe que está falando, e aquilo ali já é bem interessante para eles. Só que assim, quando a gente vai para o evangelho, esse é o problema que a gente tem com o evangelho. Por exemplo, na teologia, eu acho que eu já até conversei isso com você uma vez, eu não lembro se eu comentei isso com você, mas acho que sim, a ideia é mais ou menos assim, nós, enquanto teólogos, eu percebi uma coisa bem interessante, que o maior desafio de amor que a gente tem é pegar as coisas complicadas, que a gente demorou tempo para entender, que você teve que estudar ali história, estudar um monte de coisa, tá, para você montar aquela ideia, e a gente pegar isso e fazer o inverso. Explicar isso de uma forma que a sua filha te entenda, que a sua filha caçulinha, você consiga explicar aquilo para ela. Ou até, eu criei até uma expressãozinha na minha cabeça, mais ou menos, que é a lógica minha que eu tentei fazer aquele canal lá do YouTube, é o evangelho para minha avó. É eu tentar pegar essas coisas complicadas de teologia, ver o que é importante ali, explicar de uma forma que ela entenda. Então, o desafio, às vezes, tá... Porque, assim, às vezes a gente tem essas palavras, elas fazem sentido para nós. Quando eu falo uma determinada palavra, um jargão, eu já sou revestido de um monte de sentimento, de um monte de conceitos, e aquilo, poxa, entendi. Só que não é assim para as outras pessoas. E, às vezes, até entre nós, né? Até a gente já percebeu que entre nós mesmo, às vezes você está falando uma palavra que ela tem um sentido para você, para mim já tem outra. Isso. Então você fala, você acha que eu entendi o que você está querendo dizer, mas estava entendendo outra coisa. Então, eu acho que a grande beleza no meio dessa coisa, dessa simplicidade do evangelho, está naquela coisa do amor, que, repito, aquilo que Paulo falou sobre os autistas, para mim, me deu juntou com outras coisas que eu tinha e foi muito para aquela questão do amor. Então, nós temos a responsabilidade de amar as pessoas nesse sentido. Por exemplo, eu tenho que ouvir a pessoa, entrar no mundo dela, entender como ela é, como que ela pensa, e eu levar aquilo para ela. Eu pegar aquele conceito que eu tenho e eu colocar na linguagem dela. Esse é o desafio meu, não é dela. Então, assim, eu pensando nisso como um professor, né? Que a gente discutiu um pouquinho sobre a questão de música, né? Na música funciona assim. Você tem que se dobrar ao aluno, né? E não o aluno a você, né? Quando é essa coisa do individual. E isso é uma coisa legal, por exemplo, quando a gente já abrindo aqui um pouquinho, quando a gente pensa nessa coisa de discipulado, né? Porque essa coisa do evangelho ela tem muito a ver com o discipulado. E quando a gente pensa em discipulado, parece que ele não tem muito aquele modelo de uma coisa grande, no sentido assim, uma pessoa falando com um grupo grande. Mas ao contrário, é uma pessoa falando com outra pessoa. Por quê? Porque quando é assim, é uma coisa pessoal, aí dá para fazer aquela coisa, você entender o que a pessoa sente, como é que é a vida dela, como é que é o processo dela de entender o que você vai ter para dizer para ela. Quando é um grupo grande é diferente, né? Aí você tem que adaptar uma mensagem geral e aí não tem essa troca, né? Então essa coisa que você falou aí eu acho que a resposta para isso aí talvez é amor, né? Essa parte nossa, a gente por amar, a gente vai desdobrar para achar como é que a pessoa entende. Era mais ou menos isso que você tinha perguntado? Era mais ou Porque menos assim, isso. você perguntou, aí pode acontecer aquilo, né? Você tá falando uma coisa e eu tá entendendo outra, né? Isso, mas dentro do que você disse, assim, eu costumo dizer, com certeza não é frase minha, eu devo ter escutado em algum momento de alguém, eu esqueci, autor desconhecido, aí eu atribuo a mim mesmo. Nada é nosso, né? Nada é nosso. Tudo se transforma, mas eu costumo dizer que palavras são recipientes de significados. Você coloca o significado dentro daquilo ali. Aí tem a palavrinha, por exemplo, saudade, né?
que é Uhum. brasileira, você que é portuguesa, você não escuta em nenhuma outra língua e tal. Então, meio que, pelo que eu entendi do que você disse, seria como se você tivesse que explicar a palavrinha saudade para o belga, para o anglófono, né, alguém de Uhum. outro idioma, e você ter que destrinchar aquela palavrinha para e colocar em outros recipientes. Se dá esse Porque trabalho. é muito fácil a gente fazer assim, aliás, nesse exemplo que você deu. Ah, não, é muito complicado de entender. Não tem como, como no alemão, né? Tem uma palavra que você tem que. Mas É uma não palavrona, tem. palavrão, a Aí língua dos palavrões. você põe a desculpa, tipo assim, não tem como explicar isso. Você coloca dessa forma. É um negócio que só na língua mesmo tem. Tem como explicar sim. O negócio é que vai dar trabalho. Aí você fala, não tem como explicar, porque é a beleza da língua e tal. Não, saudade. Ah, não tem como a gente explicar para eles que tem, eles entendem que sente a mesma coisa que a gente. É só a gente entender o que eles sentem e falar, é isso aí, ó. É só que a gente dá o nome para isso aí de saudade. Mas às vezes a gente começa a desculpa, né? Não, é muito difícil de explicar. Interessante. Acredito que é assim, né? Que tá caminhando mais ou menos assim. Muito bom. Perfeito. Mancebo, alguma coisa que a gente esqueceu de falar, que você acha importante, que queira falar? Acredito que não, assim, tem muitos desdobramentos disso que a gente está falando, né, mas eu acho, assim, que de uma forma simples, eu acredito que a gente resumiu o que seria essa lógica do evangelho simples, né, só frisando aquela coisa, quando a gente fala que o evangelho é simples, a gente está se referindo às coisas que são fundamentais e que todas as pessoas deveriam saber. Então tem que ser simples, senão como é que todo mundo ia saber, se fosse uma coisa complicada? Aí se resume naqueles princípios básicos do evangelho. O que não quer dizer que o evangelho, em toda a sua estrutura, ele seja simples. Não. Ele é o contrário. Ele é a coisa mais complexa que se possa imaginar, porque dentro do evangelho está o universo. Não é o evangelho dentro do universo, mas é o universo dentro do evangelho. Porque tudo que a gente for estudar está dentro de Deus. Tudo que a gente for pensar, qualquer ciência, matemática, filosofia, música, tudo que você for pensar, o evangelho está ali dentro e aquilo está dentro do evangelho. Então, se a gente pensar por essa ótica, o evangelho é grande demais, ele é tão grande, os princípios dele são tão grandes, tão extensos, que é impossível a gente entender o evangelho na sua complexidade. Aí a gente volta lá naquela frase que Paulo falou lá no início, né? Que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas esse chegue ao pleno conhecimento da verdade, eu creio que ele está fazendo referência não ao presente, mas ao futuro, né? Quando ele diz lá em 1 Coríntios 13, que ele está falando do amor, né? E aí no finalzinho ele faz aquela ideia. Agora a gente está enxergando como se a gente estivesse olhando para um espelho, né? Só que lembrando que o espelho daquela época era um metal polido. Então, ou seja, é como se ele estivesse falando, agora a gente enxerga assim, a coisa meio turva, né? Mas quando Jesus voltar, aí a gente vai enxergar como as coisas são. Então, quando ele diz isso, que Deus quer que todos sejam salvos, e chega a esse pleno conhecimento da verdade, parafraseando, né? Que a gente entenda o evangelho na sua complexidade, isso aí é só quando Jesus voltar. Quando todas essas limitações forem tiradas. Então, quando a gente fala que é simples, a gente não está falando dessa complexidade, mas dessa parte que é fundamental para a gente entender e que tem que estar acessível a todo mundo. E que a responsabilidade dessa acessibilidade é nossa, de quem já entendeu. Né? Eu acredito que é mais ou menos assim. Perfeito, perfeito. Bom, caminhando aqui para o final, agora vocês estão vendo aqui o Eliezer também, que faz parte desse projeto aí. Vamos gravar depois um episódio com ele, ainda não foi gravado, e eu vou deixar ele por último, porque muito Os polêmico, últimos é os muito primeiros. polêmico, Os muito últimos serão polêmico, os primeiros, aliás. para vocês não assustarem. É para evitar de acabar com o trabalho logo no início, né? É. Ou você pode ver como a cereja do bolo, né, aliás? Deixa Oh, pro fim. prefiro enxergar, deixa eu me iludir, Cerejinha. assim. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, Paulinho, por ter participado com a gente. Eu que agradeço. Como eu disse, por ter aceitado o projeto. Também agradeço também ao Eliezer por ter aceitado esse projeto aí. É um prazer. Vamos passar vergonha junto, vamos quebrar a cabeça junto e vamos Muitos também bifes. divertir. Mas tá bem interessante, esse pessoal tá bem filósofo, viu? Porque ontem o Cecília acabou, deu
aquela palavra final bem filosófica, hoje o Paulinho também, mas tá. Uhum. Mas agora falando sério, agora acho que tá indo muito pro lado que a gente tava com a intenção de ir, né? Que é essa ideia de Uhum. trazer um evangelho que, como eu posso definir? Que não vou falar que toca o coração, porque fica muito estranho, mas é muito clichê, mas É algo que vai uma para. mensagem, uma palavra que fale com as pessoas, talvez? Acho que fale com as pessoas, uma palavra que como, não como se fosse uma pregação, mas que não seja tão complexo, né, igual o Paulinho tá falando, mas uma Uhum. coisa que realmente a gente escuta e dê vontade de viver aquilo que a gente aquilo que a gente tá escutando a pessoa falar, né. Foi com o Cecílio, foi com o Paulo Freitas também, que a vontade foi de começar a sair abraçando os autistas, procurando, É. tipo assim, eu quero amar essas pessoas, né, É. foi a vontade que deu, eu quero amar, agora eu consigo entender como que eu posso amar essas pessoas que eu tinha dificuldade. Na hora que ele falou, ó, dando spoiler do É. psicopata, então depois vocês vão ver o episódio falando do psicopata, você fica: "Cara, agora eu quero amar". Onde tem um neurodivergente aqui? Onde tem um neurodivergente, Uhum. né? A gente fica querendo procurar alguém. Então acho que essa vontade a gente tá conseguindo transmitir, até nesse momento na mensagem que até no momento nos convidados que a gente teve aqui, né, acho que tá sendo bem interessante. Sim. Mas é isso aí, pessoal. O Paulinho, ele tem um canal no YouTube, aonde o objetivo dele é sobre o tema, trazer um evangelho bem simples, descomplicando, né, e trazendo aquilo que é necessário mesmo para vocês poderem escutar sobre o evangelho. O canal dele é Adelphos, é isso mesmo, né, Mancebo? Adelphos, né? Acho que é a Delfos 83. É um canal gigantesco aí, com milhares e milhares, acho que já tá a milhões aí, se eu não estou enganado, de pessoas, né, Melhor. de seguidores. Deve ter uns 20 e poucas pessoas lá. É igual eu falei, porque bem pequenininho, né? Porque Aham, eu não estou preocupado com aham. nada, não. Estou Não, mas fazendo lá, peraí, não, peraí, colocando. peraí. É Mancebo, apóstolo, reverendo, o que mais, galera? Vai dando ideia. Eu sei que tem muita coisa aí do Paulinho. É, E ainda Ó, influencer. você sabe que o meu nome, Paulo, significa pequeno, né? Aham. Significa pequeno. Por isso que eu prefiro que me chama de Paulinho, porque diminui ainda mais. Porque importa que eu diminua e o Senhor cresça em mim. Tem limite, né? Ó, pai. Ai, ai. Mas é isso Ah, aí, ó. Eu acho que o canal é isso. É Adelphos, que é então, irmão, né? Irmão em grego, uhum, 83. Aí tá então. lá. Só colocar lá que a gente encontra. De qualquer forma, vou deixar aqui na descrição também, para o pessoal ir lá conferir. Os vídeos são bem legais, são simples realmente. Não tem como você vai entrar no canal falando, não entendi. Realmente tipo assim, é bem simples. Pessoal, muito obrigado àqueles que estão até agora aqui vendo esse papo. Eh, Se puder, sigam a gente aí no YouTube, no Instagram, no Spotify. A gente vai estar postando lá semanalmente episódios completos e todo dia a gente vai estar postando ali um corte, um reel que a gente acha necessário. E compartilhe isso para o pessoal. A gente falou sobre os neurodivergentes. Então, se você conhece um amigo ou dentro da sua família que tem alguém que se encaixa dentro desse perfil, compartilhe, deixe chegar até eles esse conteúdo. Ou você tem a sua avó que tem dificuldade na leitura, ou algum amigo que é muito simples e eles não conseguem ter acesso a um conteúdo escrito. Então, o vídeo do Paulinho é excelente para eles e outros conteúdos que vão vir aí também, para a gente poder estar facilitando para as pessoas a escutar o evangelho e facilitando também para os convidados poder expor sua ideia. Como eu disse, mesmo que a gente não concorde, mas acho que aqui vai ser um canal que vai facilitar a comunicação de qualquer pessoa, mesmo que ela seja absurda, mas acredito que seja necessária. Compartilhe, siga a gente, mas principalmente, deixa um comentário. Eu acho que é o mais importante, né, do que seguir, e isso é questão de números, né, de aprovação, que é o que os likes dão. Eu acho que é o comentário dando ideias e falando aquilo que possa ter tocado você, nesse sentido, que aí a gente consegue ver mais ou menos a direção que a gente está indo, se a gente está conseguindo fazer a coisa naquilo que a gente propõe, que é proporcionar a vocês um conteúdo que seja relevante de fato e não somente para alcançar números
e fazer nosso nome ser engrandecido entre os homens, né? Amém? Aleluia. Então tá bom, então. Obrigado, Não. Paulinho, Eliezer, obrigado a você e nos vemos na próxima. Ok, Falou. obrigado aí vocês. Falou. Valeu.